Hoje nós avançamos um pouco mais nos próximos capítulos 3, 4 e 5 do livro Aconselhando Uns aos Outros, 8 maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Aproveitando até, falando para os irmãos que tem alguns lugares, mas aqui adiante, se alguém quiser sentar um pouco mais aqui, tem lugar para você sentar também. Tá? E se os músicos não tiverem lugar suficiente, podem também ocupar a parte lateral, nenhum problema. Pois bem, chegando no texto que nós temos diante de nós hoje, com o texto de abertura, a gente tem um salmo davídico, salmo de Davi, portanto, onde muito rapidamente ele coloca questões que ele sente, né? Questões que ele entende como importantes. Ele fala como é bom estar vivendo a vontade do Senhor, como é bom e agradável conviver em união. E é interessante ele usar esses dois adjetivos, né? Ele fala que é bom e agradável. E aí tem uma dupla dimensão. Você vê que é moral, né? É bom, uma dimensão moral. É bom estarmos juntos moralmente. O melhor que a gente pode fazer é que a gente viva juntos e, claro, de uma certa maneira, né, em união. E é agradável. Então não é só moralmente correto, não é só moralmente adequado, como é satisfatório estarmos juntos. E essa é uma verdade bíblica que não deveria ser subestimada pela gente. Às vezes acontece de ser subestimada, às vezes não. A gente dá a devida atenção a isso, mas é uma coisa que tem que estar sempre no nosso horizonte e na nossa mente. E como aspecto comparativo, Davi vai colocar que essa união, essa unidade, essa convivência pacífica e harmoniosa, ela é como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Qual que é a ilustração que Davi está querendo trazer aqui para nós? O óleo, ele é usado como instrumento de confirmação sacerdotal. Ou, então, confirmação de governo, naquele contexto. Então, quando alguém é levantado para algum propósito, essa pessoa é ungida com óleo. E a gente vê isso acontecendo, por exemplo, em Êxodo. Ele pega justamente a referência maior de uma certa casa, que vai ser estabelecida para adoração, que é a figura de Arão. Então, é como um óleo, quer dizer, a unidade é como um óleo, então é uma unção, é uma presença do Espírito Santo, é algo positivo, é algo que nos unge, que nos capacita, que nos habilita, que nos coloca em condições de viver algo maior a nível espiritual, que não só fica sobre a cabeça de Arão, ou seja, daquele que seria a grande referência sacerdotal, mas que passa pela barba e é tão abundante que chega à ponta das vestes. Ou seja, viver uns com os outros é abundantemente bom. E abundantemente espiritual, porque a unção do Senhor está nessas relações. De igual maneira, é como o Orvalho do Hermon, um monte que fica um pouco mais ao norte de Israel, hoje seria na altura ali de Líbano, Síria, e ele desce dos montes de Hermon, o Orvalho, e vai para o Sião, né? Quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Por quê? Porque o orvalho tem a ver com precipitação, com chuva. E chuva é um símbolo de vida, é um símbolo de renovação. Ou seja, viver uns com os outros para nós tem que ser algo espiritual. Tem que ser algo que traz unção, que traz alegria, que traz paz, que transforma, mas que também dá para a gente o quê? A oportunidade de ter uma boa vida. Porque o orvalho, ele alimenta a terra. O orvalho, ele traz a possibilidade de frutificar as coisas. Então, para nós, se alguém perguntar, vocês viverem em comunidade, é lido por vocês como algo espiritual ou como algo natural? A resposta que nós temos que dar é sim. É algo espiritual e é algo natural. É importante que a gente entenda isso para que, novamente, todas as vezes que interagirmos, a gente possa entender que estamos fazendo algo da parte de Deus. E na semana passada nós começamos essa leitura partindo de 2 capítulos iniciais, um deles que falava para nós que era importante nos aproximarmos, aliás, com toda a humildade, não é isso? Agirmos com toda a humildade e, na sequência, com essa humildade, nos aproximarmos das pessoas, diminuirmos a distância. E agora a gente parte para os próximos 3 capítulos, que na verdade poderiam ser traduzidos de modo resumido da seguinte maneira. Um capítulo fala sobre escuta e aproximação sensível. Outro capítulo fala sobre uma contextualização do coração. Então a gente escuta com sensibilidade para tentar compreender de fato, contextualmente, o coração da pessoa. E a última parte do sermão de hoje seria sobre a ação. Uma vez escutando, uma vez nos aproximando e uma vez contextualizando os corações, como é que nós devemos agir
em face a isso. Então, capítulo 3, que o autor, o Edward Welch, chama de Conheça o Coração, ele começa falando para a gente que as nossas conversas muitas vezes começam com um simples: como é que vai você? Como é que estão as coisas? Como é que está a sua vida? Ou então com variações disso, algo do tipo: como é que foi que você chegou aqui? Como é que você descobriu esse espaço aqui da igreja? Como é que foi o seu dia? Então é sempre um como, na intenção de chegar a algum tipo de resposta que é muito direta e muito imediata. E isso é bom. É bom que a gente faça essas perguntas: como vai você? Como é que você chegou aqui? Como é que foi o seu dia? Como é que foi o seu sábado? Isso é importante. Mas nós não queremos que as nossas conversas elas abranjam apenas eventos ou circunstâncias gerais da vida. Nós queremos, de fato, alcançar os corações das pessoas. Logo, essas conversas elas devem ser entendidas como pontos de partida para algo mais profundo. E eu percebo, e aqui já é uma interpretação minha, à luz do que o autor está falando, que existe uma dificuldade muito grande em nível social de dar valor ao coração e às questões formativas das pessoas, né? E isso faz com que a gente não busque ter com elas assuntos muito profundos. Nós temos muita dificuldade de tratar isso de modo muito sério ou de validar a questão dos sentimentos alheios. Nós somos muito levados, isso socialmente, muito levados, a tentar entender sobre o que as pessoas fazem, sobre o que elas produzem nos seus trabalhos ou na sua vida comum, sobre o que elas constroem, mas muito pouco sobre o que elas sentem. E é interessante isso porque geralmente até nossas respostas culturalmente já são construídas a partir disso. Você quer um exemplo? Quando a pessoa pergunta: quem é você? Se descreve aí. Dá uma mini biografia sua. Geralmente a gente começa: eu sou o Igor, professor de história. A gente se apresenta pelo que a gente produz socialmente. Não está errado indicar isso, mas eu acho que isso é um sintoma de uma característica social. Ao invés de falar assim: eu sou o Igor, eu gosto de dias ensolarados. Não é mentira. Só que eu caminho sempre por uma questão do meu trabalho, porque a sociedade espera essa resposta. Veja, eu não estou falando para agora você ser igual criança, quando alguém chega na rua e fala assim: fala um pouco de você. Eu gosto da cor verde. Não é isso que eu estou te falando para você fazer, porque as pessoas não vão entender nem essa comunicação que você vai fazer. Mas eu acho que é pensar os rudimentos, percebe? Para que haja abertura para eu falar que sou professor de história e também que gosto de dias ensolarados. Eu acho que as duas coisas são perfeitamente compatíveis, elas não precisam ser excludentes. E eu acho que fica ainda mais revelado como o domínio do coração, né, a área, quando eu falo domínio, não é de dominar, o domínio, né, o campo do coração, dos sentimentos, e essa vulnerabilidade das pessoas é secundarizada para nós pela forma como nós elogiamos as pessoas, e em especial crianças. Quero que você repare isso. Geralmente elogios destinados a criança e adolescente, até uma certa faixa de idade, está muito vinculado a 4 áreas fundamentais. Isso é uma leitura que eu faço particularmente. Isso aqui não é uma tese absoluta, mas é uma impressão que eu tenho. A primeira coisa que a gente elogia, não por ordem, tá? A primeira que eu elenquei aqui, mas uma coisa que a gente elogia, né, uma das 4, é a beleza. Nossa, como o seu cabelo é bonito. Nossa, como sua pele é assim. Olha como você sorri legal, o seu dente é tão bonito, é tão brilhante esse espaço. Novamente, não há nenhum mal em fazê-lo, ok? Mas é uma coisa que a gente sempre indica para a criança: nossa, sua filha, seu filho, que bonitinho, tudo mais e tal. Então você fala da beleza daquela criança. Outra coisa que a gente fala das conquistas acadêmicas ou escolares, ou a cognição. Não, fulano é muito esperto. Fulano só tira 10 na escola. Olha, tia, como é que ele é legal. Ele só tira 10 na escola. E claro, você compra. É mesmo? A criança poxa, parabéns. Não tem nenhum problema em fazê-lo. Mas eu estou identificando nossas características de interação. Então a primeira, beleza. A segunda, cognição. A terceira, talentos artísticos. Olha, minha filha dança muito bem. Caramba, eu te vi no balé, hein? Gostei muito da sua apresentação. Ou então, cara, você chuta forte com a perna esquerda. Não, você é esportivo, perdão. Cara, você pinta muito bem um desenho. Cara, você faz uma escultura legal. Cara, teu trabalho de massinha é tão bom. Você tem habilidades manuais, você corta tão bem. Eu não sei fazer isso, você sabe fazer. Olha que legal. Atividades artísticas.
são elogiadas. E a última, aí sim, conquistas esportivas e habilidades físicas. Caramba, você chuta muito forte com a perna esquerda. Rapaz, como você corre bem. Rapaz, como você é atlético. Olha como ele é forte no jiu-jitsu. Olha como ele pega um bata-leão no outro e tarará. E os nossos elogios se reduzem muito a isso. E dificilmente nós elogiamos o coração das crianças. Dificilmente a gente vira e fala assim, olha tia, como ele é gentio. Então olha gente, como ele cuida das outras crianças, né? Olha que legal. Olha eu amo a forma como você cuida dos seus amiguinhos. Isso geralmente é escanteado. A gente avalia muito estética, a gente avalia muito capacidades cognitivas, a gente avalia muito conquistas esportivas e conquistas artísticas sociais, mas dificilmente questões de coração. E eu acho que isso é mais um sintoma de uma questão social, onde tratar bem as pessoas parece uma coisa que não é tão importante assim. Importante é você passar por cima e conquistar os seus grandes objetivos de vida. Porque ninguém vai te levar para esse lugar, então você tem que tratorar mesmo. Isso pode ser uma linguagem aceitável para a sociedade, mas não é bíblica, certamente. Porque a linguagem bíblica pressupõe sempre olhar para o outro e ver a humanidade que há ali. E ver a pessoa que está ali. E tentar se relacionar com ela de um modo carinhoso, de um modo gentil. O que as pessoas sentem precisa ser algo importante para nós. E isso deve nos ajudar a moldar as nossas abordagens e os nossos relacionamentos. A saída fácil para nós é aquela na qual nós reforçamos mentalmente que cada um é responsável por si. E existe uma verdade nisso, que cada um tem que cuidar das suas próprias questões, mas não é verdade que cada um tem que se virar, né? Aquele famoso cada um por si e Deus por todos. Isso pode parecer funcional em algumas questões, mas não é realidade para todas elas, certamente. Porque, geralmente, quando a gente se estabelece nessa lógica, a nossa postura começa sendo responsivo de modo a rejeitar as aflições alheias. Por exemplo, eu não posso lidar com isso porque eu já tenho meus próprios problemas. Ou então, isso não é para mim não. Ele tem que se virar ou ela tem que se virar porque eu passei por tal coisa e sobrevivi. Eu não morri com isso, então ela também tem que lidar com isso da sua própria maneira. Quando, na verdade, quando nós passamos por uma situação difícil, nós estamos mais habilitados ainda para ajudar alguém que passa pela mesma situação. Há coisas que Deus permitiu que você passasse para te provar, não para te tentar. A Bíblia fala sobre isso, né? Deus prova os seus filhos, mas não tenta em ninguém. Nas provações o diabo pode tentar nos tentar, percebe isso? Mas não é Deus nos tentando, Deus nos provando, inclusive permitindo que algumas coisas de sofrimento nos alcancem. A partir disso você acumula uma experiência. E ao invés de falar assim, Deus me permitiu passar por isso, logo vou instrumentalizar isso para o bem alheio, você fala, eu sobrevivi. E aí vira uma coisa meritocrática. Vira uma coisa do meu sucesso. Olha como eu sou capaz de vencer as adversidades da vida. Essa postura, novamente, ela pode parecer muito de autoafirmação e talvez massagear o seu ego, te fazer bem, mas ela não é bíblica. Porque a postura bíblica adequada é, eu sofri isso e eu entendo o seu sofrimento e eu partilho de alguma maneira, mesmo nos limites que eu tenho, da sua dor. E eu vou tentar fazer isso junto com você. Eu vou tentar me aproximar de você. Eu não vou perguntar apenas como vai você, mas eu vou falar assim, me fale mais sobre isso. O que mais você tem a me dizer? Onde mais eu posso te ajudar? Como eu posso contribuir para que você seja mais satisfeito e mais feliz nessas coisas? Nós somos incentivados biblicamente a zelar pelo coração alheio, no limite, naturalmente, do que nos é possível. E aí eu quero lembrar de duas frases que eu gosto bastante, que não são frases bíblicas em si, mas são frases que certamente não seriam rejeitadas como valiosas a partir de uma conceituação bíblica. A primeira frase é em relação às pessoas que estão começando a se aproximar de alguém, ou no seu trato diário com todo mundo. Não custa nada ser gentil. Não custa absolutamente nada você falar com as pessoas com um sorriso. Não custa absolutamente nada falar obrigado. Não custa absolutamente nada fazer um elogio singelo. Não custa absolutamente nada você ser gentil com as pessoas. E a segunda vem de um autor que é o Antoine de Saint-Exupéry. Quem conhece um pouco de literatura infantil sabe quem é esse sujeito. É o autor do Pequeno Príncipe.
E tem uma frase no livro, que é a grande frase, eu acho que áurea do livro, que é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Quando você cativa o coração de alguém, você é responsável por esse coração também. Você é responsável por dosar suas palavras. Você é responsável por ser amoroso. Você é responsável por representar Cristo no sentido da sua voz nessa relação. Você tem que tomar cuidado com as coisas que você faz e você fala. É claro que na contrapartida é importante que você que me escuta também saiba com quem você pode dividir o seu coração. Quando eu estou aqui ensinando que nós devemos ser aqueles que abordam em amor, eu não estou te falando para você escancarar a sua vida sem critérios. Faça avaliações conscientes. Seja criterioso. Dê tempo. Por isso que, inclusive, na cultura da nossa igreja, e eu sempre vinculo isso à cultura porque eu acho que é importante revincular algumas coisas constantemente, nós entendemos que para qualquer pessoa servir aqui, é preciso que a gente se conheça minimamente. Você tem que ter tempo de igreja para poder conhecer a gente, e a gente tem que ter tempo suficiente contigo para a gente te conhecer. Porque se você quiser ser família com a gente precisa saber quem você é, e você também precisa saber se a gente não é fingido. Você tem que ter essa oportunidade de ficar um tempo para poder avaliar as coisas a partir da experiência, não só de um dia. Porque o pessoal fala assim, a primeira impressão é que fica. Eu concordo parcialmente. Ela pode ficar, mas depois de um tempo sendo testada, ela pode ser bastante revertida. Então você precisa dar tempo ao tempo, e se aproximar, e se vincular, e perceber quem só quer saber da sua vida, e quem de fato quer ajudar. Ou quem quer, na verdade, fingir acolhimento para colher informação. E algumas coisas básicas te ajudam a perceber a diferença entre essas coisas. Se toda vez que você abre a sua vida para alguém, para pedir um conselho, essa pessoa sempre traz o dado de outra pessoa, ao invés de tratar diretamente sobre a sua vida, saiba que essa pessoa é uma intermediária de informações. Ela vai levar a mesma informação que ela trouxe do outro, da sua vida, para alguém quando precisar. Então você deveria tomar cuidado com as coisas que você fala com essa pessoa, porque ela não vai ser uma boa ajudante. Se essa pessoa, ao ouvir uma situação, ela ao invés de ser pacificadora, ela é fomentadora do caos, ela não é uma boa pessoa. Pessoas pacificadoras são aquelas que em Mateus 5 são destacadas como bem-aventuradas. Os que querem a paz, os que pacificam, eles não negam que há problemas. Pacificador não fala que tudo é perfeito. Pacificador não é sinônimo de bobo. Não é alguém cego para a realidade, sabe? Não, fulano falou mal de mim. Aí o cara fala, não, que isso, jamais. Fulano jamais poderia fazê-lo. Não é isso que o pacificador faz. O pacificador fala assim, olha, talvez até seja verdade que isso aconteceu, mas o mais importante agora é a gente saber como você vai reagir com relação a isso. Veja, eu tirei automaticamente o foco da questão do que o outro fez e coloco no tipo de resposta que aquele que é ofendido pode ter. Porque isso é o mais importante agora. Porque se o outro já fez, o que poderá ser mudado dessa coisa pregressa? Absolutamente nada. Mas pode ser ajustado aquilo que vai ser feito posteriormente à luz da nossa conversa. Isso pode ser interferido. Isso pode ser modificado. Às vezes, inclusive, você vai ter que orientar a pessoa a perdoar, seguir, fingir que não aconteceu, porque às vezes não vai solucionar cutucar mais. Não vai solucionar entrar mais conflito. Você vai ter que aceitar as coisas. Às vezes eu precisei, ao longo de alguns anos, engolir sapos. Faz parte da vida. Ah, mas fulano, ou ciclano, ou beltrano não gosta de você, ou então fala mal de você, ou não te acha legal. Faz parte da vida. A gente tem que ignorar algumas coisas e seguir. E às vezes até responder ruim. Porque quando você responde, você iguala a prática e todo mundo acha que tem dois brigando. Quando tem um calado e o outro está brigando, só tem uma pessoa brigando. E a gente tem que saber orientar as pessoas assim. Não fomentar mais. É isso mesmo. Se eu fosse você, eu dava nele. Eu, no teu lugar, já tinha acabado com a raça dele. O quê? De onde eu vim não é assim, não. Pode ser que não seja de fato, mas não é uma postura cristã. E eu entendo que talvez você algum dia, com raiva, fale assim. Mas uma coisa é a nossa emoção de momento, a outra coisa é quando a gente começa a pensar e sente até vergonha do que falou. Fala assim, olha, eu falei isso, mas eu acho que eu também errei. Acho que melhor não. Faz assim não, vamos fazer de outro jeito. E você mesmo recua no seu entendimento. Por quê? Porque você está construindo um nexo melhor em médio prazo. Claro que de imediato ninguém tem sangue de barata, dizem, né? As pessoas, ninguém tem sangue de barata aqui não. Né? Eu queria saber a origem desse... Qual é o lance do sangue da barata, né? Mas enfim, eu não tenho sangue de barata não. E eu não vou deixar. Mas depois você
Fala assim, eu não tenho sangue de barata, mas eu tenho sangue de Cristo, né? E por ter o sangue de Cristo, eu preciso tentar entender como eu formulo os meus relacionamentos. A partir disso, o nosso coração ele possui várias camadas. E ele tem profundidade. Ele é comparado a raízes de uma árvore em Jeremias 17, a águas profundas em Provérbios 20 e a um tesouro que devemos procurar em Mateus 6. E é por isso que nós precisamos criar ambientes seguros, onde nós possamos encorajar e sermos encorajados a falar. Eu queria dar um exemplo disso aqui prático, porque eu acho que exemplos práticos são importantes. Nós temos a conexão, né? Até um tempo atrás, a conexão do vertical se aplicava a uma faixa de idade mais abrangente. E a gente fez alguns ajustes nesse sentido. Mais para frente a gente vai comentar dessas alterações, porque a gente está acabando de fazer questões regimentais com relação a isso. E os irmãos me conhecem, não gosto de falar nada sem estar pronto. Quando está pronto, eu apresento. Olha, concluiu-se assim. Mas a gente começou a fazer um transicionamento, que obviamente todo mundo sabe, com relação à natureza da juventude da igreja, faixa etária, propósitos definidos e tudo mais. Mas antes disso acontecer, a gente tinha os rapazes reunidos ali, e a gente pode falar nomes, porque não tem nenhum problema nisso. Era eu, o Maurício, o Igor Aragão, o Carlos Rodrigo, o Léo, e acho que talvez às vezes aparecesse um outro, Samuel eventualmente também aparecia, e alguma outra pessoa também podia aparecer. Se estou esquecendo alguém, eu peço perdão, mas esse núcleo mais fixo, vamos dizer assim, estava sempre ali presente. E eu lembro que a gente criou um ambiente muito seguro para conversar. E eu acho que isso foi um tom que a gente botou desde o início. A gente falou assim, mulheres muitas vezes encontram amigas para falar as coisas, homens têm mais dificuldade de abrir jogo com relação às suas dificuldades. Pode ser uma coisa inata, pode ser uma coisa social. Eu não estou preocupado em fazer um ensaio psicológico aqui. Eu estou preocupado em fazer um espaço que a gente possa tentar romper um pouco dessa nossa percepção de ter que resolver as coisas sozinho, para que a gente possa conversar. E tornou-se um lugar de encorajamento e de segurança para todo mundo. As pessoas abriam sobre suas dificuldades sem nenhum tipo de medo de falar assim, caramba, mas essa pessoa, ela é uma pessoa que prega, ou então essa pessoa que trabalha na igreja, ou então está há 20 anos de igreja e sente essa dificuldade, ou aquela dificuldade, ou então sente essa raiva, ou aquela raiva. Não. Porque se a gente começar a colocar esse tipo de interdição, ninguém vai se abrir. A gente vai continuar usando certas máscaras. E eu estou dizendo que nenhum de nós usava, quero que você entenda isso, ok? A gente não vai abrir para aquilo que é vulnerável, para aquilo que é mais sensível. Tornou-se um ambiente muito seguro para nós, de modo que isso muda a dinâmica toda de uma igreja. Porque quando os homens de uma igreja são melhor direcionados nos seus sentimentos, famílias são melhor direcionadas, igrejas são melhor direcionadas. Quando você quebra uma parte da família, você bagunça tudo. Quando mulheres estão mal direcionadas, as coisas ruins. Quando homens estão mal direcionados, as coisas também ruins. E pela questão do grau de influência dos homens na sociedade, ruim as sociedades. Porque é assim que as coisas funcionam. Então, se nós queremos ter comunidades sadias, e a nossa comunidade ser sadia, homens precisam se abrir. E a gente percebe, e a gente chegou agora, a gente até brinca, né? Esses rapazes todos que eu mencionei, e o Vitor também, o Vitor Dantas, né? E a gente saiu dos valentes, né? E a gente brincou, agora nós somos os valentinhos, né? Aí alguém virou e falou assim, valentins não, ousados. Eu falei, diferente, né? Os valentes e os ousados, né? Tudo bem, mas... Oi? Tem que fazer o marketing dos ousados, tá certo. É porque no Rio de Janeiro a palavra ousado tem uma outra gramática, eu acho perigoso, mas tudo bem. Mas vamos lá. Os valentes, tá? Os valentes. Os ousados já fica assim, cheguei, galera. Parece uma coisa meio funk. Mas assim, os valentes, né? E a gente percebe que nos valentes também tem essa abertura. Para os homens falarem, se sentirem à vontade, para lidarem com as suas questões, com as suas frustrações. Isso é importante. Porque a gente não pode misturar a ideia de força com impassibilidade, né? A pessoa não sofre nada, a pessoa não tem nenhum problema, e não pode ser assim. A gente precisa deixar que as pessoas falem, porque senão elas morrem nos seus próprios sentimentos. Então a gente precisa fazer boas perguntas, portanto. E a gente começou a perceber que a gente fazia perguntas melhores no nosso grupo. Por exemplo, como está o seu coração? E a partir disso, a pessoa ia abrindo e a gente ia e mais com relação a isso. E a gente divide nossas próprias frustrações também, um com o outro, não para fazer rinha de dor. Não, mas eu senti dor no pé. Ah, mas a minha perna inteira dói. Aí começa a rinha de dor. Não é isso. É de falar assim, meu pé dói. Cara, o meu também dói. E eu tento fazer assim. Eu acho que pode ser útil para você quanto tem sido para mim. Vamos orar com relação a isso? É diferente, é completamente diferente.
Não é rinha de dor, é tentar tratar de modo maduro. E a gente geralmente faz isso tentando não ser invasivo. Tentando não ferir a pessoa e fazendo perguntas indiscretas. E geralmente perguntas indiscretas já vem com um certo tom, né? Por que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá? Já vem com uma... atropela o teu coração, né? Por que tu não faz assim, 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 assado? Como se fosse simples. E às vezes eu me pergunto, você acha que a pessoa não pensou nisso? Por que você não para de se sentir triste? Oh, nossa! Agora o dia melhorou depois que você perguntou. Não é assim. Não é de fato dessa maneira. Não é tão simples assim. Você fala assim, mas Igor, como é que pode um servo de Deus sofrer? Você nunca leu a Bíblia? Os profetas viviam lamentando, sofrendo, chorando. Elias queria acabar com a vida dele, assim, queria assim, quase assim, deita e me leva. Os profetas sofrem, as pessoas sofrem, os discípulos de Jesus sofreram na ocasião da Semana da Paixão e depois sofreram fisicamente com perseguições. Pessoas sofrem. A gente não tem que fugir do sofrimento, é uma realidade. A questão é melhor quando a gente sofre junto. É estranho falar isso, né? Mas é melhor sofrer junto. A dor compartilhada é sempre menos frustrante. Um exemplo disso na sala de aula é quando o aluno chega em casa, e eu sei que eles fazem isso porque eu fui aluno e eu fazia isso também. O aluno tira 3 na prova. E aí a mãe vira e fala assim, como é que você tirou 3 na prova? Aí a resposta, não mãe, mas assim, estava muito difícil a prova, 1. 2, a culpa é do professor. E 3, todo mundo foi mal. Todo mundo foi mal. A derrota coletiva dói menos. Todo mundo foi mal, eu não posso ser culpado. A frustração dividida dói um pouco menos. Então vamos dividir essas dores. Claro que esse exemplo escolar é bobo, mas que eu acho que vale a gente tentar entender como aplicação para a nossa vida prática. Então, a gente precisa entender o que passa no coração de cada um. Contudo, fechando o capítulo 3 e partindo para fechando o capítulo 3 e partindo para o capítulo 4, não basta reconhecer os sentimentos uns dos outros. Nós precisamos também entender o que molda o sentimento de cada um. Por que cada um sente como sente? Você entendeu? Todo mundo sente alguma coisa. Mas por que você sente do jeito que você sente? Por que você lida com as coisas de uma certa maneira? Por que algumas coisas são tão simples para uns e tão difíceis para outros, que é uma coisa que aparentemente é da vida comum? Então a gente precisa, capítulo 4, fazer um processo que ele vai chamar, abre aspas, conheça as influências decisivas, fecha aspas. Nós precisamos conhecer os pontos de convergência entre o lugar do mundo e o coração da pessoa. Nós precisamos nos atentar para aquilo que está dentro e fora do coração das pessoas. Para o corpo delas, para o trabalho delas, para a saúde delas, para a cultura delas, para o relacionamento delas e para os poderes espirituais que influenciam a vida dessas pessoas. Tudo isso compõe a realidade de quem ela é. Às vezes, tem uma coisa que é muito simples para você, mas para outra pessoa que sofreu algum problema em casa, de um maltratamento de alguém num certo dia, pode influenciar completamente a forma como ela lida com uma festa de aniversário. E ao invés de talvez a gente falar assim, pô, faz teu aniversário aí, cara, chato pra caramba. Eu assumo que eu já fiz isso em algum momento. Talvez seja melhor virar e falar assim, mas por que você não quer comemorar? Você não acha que a gente poderia mudar o sentido disso para você esse ano? Eu estou disposto a te ajudar. Vamos celebrar a vida. Vamos tentar dar um significado diferente. Quer que eu te ajude nessa? Isso pode ser uma postura melhor. Porque para algumas pessoas aniversário é o aniversário Guanabara. É igual a Isabela, minha esposa. Isabela comemora o aniversário mais 6 vezes. Por ano, naturalmente, né? Uma vez só, assim, em sequência. E isso, obviamente, me custa algum tipo de investimento, né? Porque tem o presente, tem o pré-presente e o pós-presente, né? Tem várias camadas de presente. E ela gosta, e ela celebra. E a semana toda é a semana da Isabela. E tem pessoas que o aniversário chega, a pessoa vai minguando. Quando você vê, a pessoa nem apareceu no aniversário dela. Tudo bem, às vezes a pessoa gosta de ficar em casa para celebrar. Eu conheço uma pessoa que gosta de ser servida no dia. E aí o marido tem que servir a pessoa o dia todo. Não vou falar nomes, mas a pessoa sabe quem é. Não é meu caso, não. É outra pessoa aqui que gosta de ser servida, né? Já outras pessoas gostam de sair.
Bate 5 da manhã, já levanta. Celebrate good times, come on. Aí sai de casa e sai andando feliz. E vai para os lugares todos e conhece outras pessoas. E vai sair no parque e tira fotos. Cada um é de um jeito. Mas, às vezes, algumas dificuldades não são só personalidade. Podem ser dores. E aí que a gente entra. A gente não entra para poder mudar a personalidade da pessoa. A pessoa gosta de ficar em casa, ela gosta de ficar em casa. A pessoa gosta de sair, ela gosta de sair. A gente gosta de fazer aniversário com 150 pessoas, outros fazem com 3. Tá tudo certo. Mas a gente entra quando tem dor, percebe? E aí eu tenho que trazer os casos que a gente pega de gabinete, porque isso ajuda a gente a pensar algumas coisas. Já vimos casos de pessoas que chegam perto de aniversário, sofrem muito. Ou então, essa semana teve um caso assim. Datas comemorativas, a pessoa fica mal. Todas. Aniversário dela, aniversário dos filhos, Natal, Páscoa, as grandes datas, a pessoa sofre. Qual foi a revelação que a pessoa recebeu? Que quando ela tinha 15 anos, no aniversário dela, o pai dela chegou bêbado em casa. E estavam todas as amiguinhas na festinha de 15 anos na casa. E o pai bêbado fez feio. Falou um monte, caiu bêbado, não sei o quê. Acabou com a festa. Essa marca ficou tão profunda no coração da pessoa que ela não consegue mais se desvencilhar disso, mesmo que de modo inconsciente. Pessoa convertida. Pessoa que ama Jesus. Pessoa que foi liberta pelo mesmo sangue que libertou a mim e você. Mas tem uma dificuldade. O que nós fizemos? Uma vez que Deus revelou, a gente não vira e fala, Deus revelou, então tá bom, vai lá. Não, o que a gente faz? A gente ora. A gente fala, vamos orar porque Deus que criou você pode ajustar o seu sentimento. Para que você mude a forma como você lida com isso. Não porque você tem que mudar para me satisfazer, mas é melhor para você. Porque Deus deseja te ver usufruindo melhor dessas datas. E nós oramos pela pessoa, e ela vai retornar depois. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo na vida dessa pessoa. Só que às vezes a gente não precisa de uma grande revelação. A gente pode ser só a gente. Porque pessoas como nós ferem e também curam. Pessoas podem ferir e podem curar. Por isso que a gente tem que saber o que molda o coração de cada um. Não só saber de modo geral como sempre, mas o que molda o coração. Porque quando a gente sabe o que molda o coração, a gente pode usar isso em benefício do nosso relacionamento com essa pessoa. Para poder melhorar ainda mais algumas coisas. O que frustra, o que alegra, o que foi o passado dessa pessoa, qual que é a realidade social dela, tudo isso faz diferença. Às vezes, como eu já falei, é uma questão de saber a realidade econômica de um amigo ou de uma amiga. Às vezes é saber a realidade familiar de um amigo ou de uma amiga. Às vezes é saber o que gosta e o que não gosta. E a gente precisa saber dosar isso para que a nossa convivência seja cuidadosa, sensível e respeitosa. E aí recai sobre o Salmo 133, que é bom e agradável, moralmente bom e satisfatório também, agradável, portanto, estar uns com os outros. Num mundo como o nosso, onde o mal é possível, nós devemos nos importar com essas aflições. E devemos ter cautela, ouvir sem pressa de falar, já falamos isso aqui, não é uma corrida, e procurando não adentrar tão rapidamente em alguns terrenos que podem gerar solavancos, para não dar traumas. Às vezes você percebe cedo que a pessoa tem um problema numa área, mas não quer dizer que você vai entrar naquele dia. Você percebe uma dificuldade, você fala, essa pessoa tem uma luta nesse sentido. Vou dar um exemplo. Tem gente que é competitiva. Não dá para explicar. Só é competitiva, meu irmão. E às vezes está competindo sozinha. Não tem ninguém competindo. Eu não sou um cara competitivo. Porém, assim, na vida social. Porém, quando tem atividade esportiva individual, eu sou competitivo. Quer um exemplo? Eu vou lá fazer o CrossFit. Tá cada um fazendo o seu treino. Na minha cabeça sou eu contra todos. Só na minha cabeça. E na verdade não é nem contra todos. Às vezes eu escolho um para rivalizar comigo. Eu olho para essa pessoa e falo assim, eu vou ganhar essa pessoa. Por quê? Porque eu botei na minha cabeça o seguinte, eu chego, sou um cara grande. A pessoa já fala assim, o gordinho não vai conseguir. Veja, eu vou criando uma narrativa. Eu criei a retórica, ninguém falou nada. Eu falo assim, esse cara tá duvidando que eu vou conseguir porque eu sou gordinho. Eu vou fazer, e vou correr, e vou levantar, e ele vai ver. E aí eu vou lá e treino disputando com a pessoa, e às vezes, eu não sei se a pessoa percebeu que eu estou disputando ou não, mas eu estou disputando. Estou só eu disputando. A competição é só minha. É só minha. Tem gente que às vezes é assim para a vida. Compete com tudo. Hoje o Igor pegou 35 minutos. Vou pregar 36. Fulano cantou 2 músicas. Cantarei 2,5.
Pessoa atendeu 58 pessoas na porta. Eu falei 59. Só você está competindo. Às vezes você vai perceber no convívio da igreja que pode ter alguém que tenha isso. Tem uma origem. Essa pessoa, de alguma maneira, talvez esteja tentando ser notada. Talvez ela foi tão rejeitada ao longo da vida que isso para ela pode ser uma forma dela se fortalecer, se legitimar. Às vezes você vai perceber isso. A melhor forma não é virar e falar assim, tu é competitivo, hein? Talvez você venha falar assim, cara, gosto muito do que você faz, a gente pode junto fazer muito mais para Deus. Poxa, que legal que você produz. Caramba, olha, eu me inspiro muito nisso que você faz. Isso quebra a pessoa. Veja, às vezes você percebeu no primeiro dia que a pessoa é assim. Aí você vai ter o quê? O cuidado de construir um nexo que rompa isso e a pessoa daqui a pouco ela não está nem fazendo mais isso. Esse é um exemplo, eu poderia dar outro. Entendeu aqui, irmãos? Por exemplo, competição é um tipo de exemplo. Pessoa que é deprimida também. No primeiro dia você percebeu que essa pessoa tem uma energia meio off, assim. Você fala assim, caramba, tá deprimida, hein? Não vai ajudar. No dia 1, caramba, baixa astral, hein? Ruimzão você, hein? Não vai ajudar. Você percebeu que é assim? Você começa a tentar trazer coisas boas. Você começa a tentar criar situações agradáveis. Começa a validar sofrimentos, mas tentando tirar os excessos, aquela famosa gordura do sofrimento. Claro, a pessoa sofre mais, às vezes a pessoa sofre mais do que precisa. Você vai tentando moldar esse sentimento de sofrimento para que a pessoa aprenda a sofrer, porque até para ser feliz e para sofrer tem que aprender a ser feliz certo e aprender a sofrer certo. Isso é ser igreja. É andar junto. Ah, Igor, mas tinha que ser mais rápido, é muito cansativo. Fala para Jesus isso, que ficou 3 anos com um grupo, fez um monte de coisa, e daqui a pouco Pedro fala para ele, não, o senhor vai morrer não. O mesmo Jesus ensinou o cara um monte de coisa, e aí Pedro fala, não, o senhor vai morrer não vai deixar isso acontecer com o senhor não, a gente está contigo. E Jesus teve que falar assim, sai daqui, Satanás. Tratou Pedro como opositor. Percebe? Se Jesus teve paciência com um bando de garoto, que alguns eram mais novos, tem gente mais velha, gente mais nova, com um bando de rapazes, você acha que a gente não tem que ter também essa sensibilidade? Se o Deus Altíssimo se fez homem e menos se fez servo, quanto mais nós não somos responsáveis por tentar cuidar uns dos outros. Somos sim responsáveis por isso. Nós não temos que dar conta de tudo. Mas eu sempre falo isso aqui. Deus não te chamou para fazer todas as coisas. Ele te chamou para fazer bem tudo o que ele te deu para fazer. O que te deu para fazer, você faz bem. Não é para fazer tudo. Mas o que ele te deu como responsabilidade, você faz. E você vai tentando entender as fraquezas sociais, as fraquezas físicas. E quando você entende isso, você é mais paciente com as pessoas. Pessoas ásperas, lembre-se disso, geralmente foram muito feridas. E elas podem encontrar cura em novos relacionamentos. Você tem que orar ao Senhor assim, Senhor, me faz um instrumento de cura para as pessoas. Me faz um instrumento de cura para as pessoas. Não ache que o instrumento de cura é só quem prega. O instrumento de cura é você no seu dia a dia. Senhor, me faz um instrumento de cura para as pessoas. O poder é seu, mas o instrumento sou eu. A glória é sua, mas a alegria é minha. Peça ao Senhor isso. E por fim, para terminarmos, capítulo 5, e último capítulo dessa manhã, ele diz assim, eu falei para vocês de escuta, não é isso? Sensível. De entender profundamente, contextualizar a história da pessoa. Entender quem ela é, o que ela passou, por que ela vive como vive. Tentar entender essas nuances, para você não achar que todo mundo é só a replicação do seu sentimento. E por fim, uma vez identificado isso, seja pessoal e ore. Eu falei sobre isso semana passada, até antecipei esse ponto. Mas seja pessoal e ore. O nosso Deus é um Deus pessoal. Nós precisamos também ser assim. Nossa construção precisa levar em conta a regra de ouro da Bíblia. Qual que é a regra de ouro? Mateus 7,12. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Você trata os outros da maneira como você quer ser tratado. Isso não é um dito popular, isso é bíblico. Em Mateus a gente encontra isso. Essa postura de vinculação pessoal também exige que nós sejamos sábios e seletivos. O autor, abre aspas, diz assim, quase sempre é inútil dar conselhos a alguém atribulado, a menos que a pessoa atribulada lhe peça.
Então, quase sempre é inútil dar conselhos a alguém atribulado, a menos que a pessoa atribulada lhe peça. Então, a pessoa está nervosa demais, está tensa. Não dá conselho, tu vai tomar patada. Não dá conselho nessa hora, tem que saber dar conselho, né? Tem hora certa para isso. Está atribulado, você só tenta acalmar a pessoa. Fala, não, você está certo, cara, mas calma, a gente vai resolver. E aí depois, quando a coisa acalmar, você dá o conselho. Ou num outro momento, ou numa outra situação. Eu já errei algumas vezes com relação o meu senso, porque cada um é de um jeito, como eu falei aqui, e eu exponho isso para você entender. Eu sou uma pessoa que gosta de resolver as coisas muito rapidamente. Eu não gosto de problema estendido. Eu não gosto de coisa mal resolvida. Eu gosto de resolver as coisas mais rápido. E tem gente que precisa de tempo. E isso é um exercício difícil de adaptação. E às vezes a gente aprende até ministerialmente. Teve vezes que eu fui resolver coisas, muitos anos atrás, e eu fui rápido demais, eu falei, eu acho que eu podia ter esperado mais tempo, e eu podia ter acumulado mais informação para tratar melhor. Justamente porque não tive informação suficiente, a gente não trata direito o negócio. E esse ensinamento de uma situação específica me fez ser paciente com outras coisas que vieram depois. Inclusive ser, entre aspas, sofredor, perdedor, sabe? Aguentar calado, fecha o bico, segura a onda. Faz parte. Houve um aprendizado, tem uma curva de aprendizado. Cristãos precisam respeitar essa curva de aprendizado e passar por ela também. Então entender que tem hora de falar, hora de calar. Em algumas ocasiões também ajuda a falar pouco sobre si. Não transformar as coisas sobre você. E aí o autor cita esse caso. Algo como, minha mãe também teve Alzheimer. Alguém vira e fala assim, minha mãe está com Alzheimer. Você fala assim, eu lamento muito. Você precisa de alguma coisa? Como você se sente com relação a isso? Você quer ajuda em oração? Essa é a resposta correta. A resposta errada é, minha mãe também morreu disso. Pode parecer assustador, mas às vezes é assim que as pessoas falam. Ou então, fulano passou mal. E eu tive um primo que morreu disso aí. De passar mal assim. Aí ele foi. Ai meu Deus, meu cachorro sumiu. O meu, quando sumiu, ficou 3 anos desaparecido. Voltou sem uma perna. Como ajuda essa informação? Essa informação não contribui. Não soma, não acalma, não aplaca. Não faz nada. Ela só transforma a dor em algo maior. Eu também fico deprimido às vezes. No ano passado eu fiquei muito mal por causa disso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Veja, uma coisa é usar um exemplo para promover cura. Outra coisa é tirar o cerne e tomar protagonismo. Percebeu? Nem tudo é sobre você. Às vezes eu sinto isso é coisa social, né? Às vezes a pessoa vai no casamento dos outros e ela acha que o casamento é sobre ela. Amigo, você vai num casamento, você só toma banho para ir cheiroso, arruma o cabelo, o homem só vai passar a máquina geralmente, né? Dá uma arrumada na barba, bota roupa bonito e fica lá porque tu é alguém de um conjunto para os noivos ficarem felizes. É sobre os noivos. Ah, mas o meu salgadinho veio frio e do outro veio quente. Fica quieto e come sorrindo. Não é sobre você, sabe? O salgado frio não é o problema. Então a gente tem que ser um pouco mais maduro, sabe? Aguentar um pouco mais as coisas. Mas a gente sofre muito com coisa boba. Então, tô deprimido. Eu também já fiquei deprimido. Eu lembro bem, foi no verão de 1989. Já virou uma outra coisa. Não faça isso. Tô deprimido. É mesmo? O que aconteceu? Aí a pessoa vem e fala assim, aconteceu tal coisa. Poxa, chato, né? Fulano. Não. Você abriu essa porta, você é responsável. Porque você cativou esse assunto. Você trouxe à tona. Se a pessoa não colocar para fora, isso vai consumir a cabeça dela o resto do dia. Você que trouxe esse assunto. Depois que você perguntou. Então agora você assume essa pauta até o limite que dá. E o limite que dá é ouvir. E às vezes não tem nem conselho para dar. Às vezes não tem conselho. Uma coisa, último exemplo, para a gente poder ir caminhando para o final. Que às vezes a gente vê. Alguém faleceu. Que as pessoas, a vida delas acaba. Às vezes a vida acaba num curso natural. Que é o melhor cenário. Como a gente falou, longo de dias. Né? Já foi semana passada isso. Longo de dias. Cumpriu sua vida, viveu uma vida longa, viu de tudo, experimentou várias coisas na existência, serviu a Deus em vários momentos da sua vida. Melhor cenário. Mas às vezes não é assim.
Às vezes a vida assusta a gente. Às vezes a gente não espera e uma coisa ruim acontece. E não tem nada que a gente pode fazer, porque a gente é muito incapaz diante das circunstâncias, né? Dinheiro nenhum resolve algumas coisas, você percebe isso. Não tem como, às vezes acontece. Aconteceu isso. Nessa hora, você não tem que tentar ser teólogo para a pessoa. Tentar, não, porque o sofrimento, a pessoa sabe, cara. A pessoa sabe, pode ter certeza disso. Tem que tentar ser teólogo para os outros, sabe? Dar palestra de teologia. Ninguém está pedindo aula para quando está sofrendo. Num cenário como esse, quando perdeu alguém. Ou então, a pessoa acha que ela vai dar a palavra que vai levantar fulano da cova. Rapaz, seja maduro. A pessoa está chorando, deixa a pessoa chorar. Só dá um abraço, fala assim, poxa, lamento muito, estamos com você se você precisar. E deixa a pessoa sofrer. A pessoa, às vezes, quer chorar. Você sabe como é que é isso? Quer chorar? Imagina, tem criança pequena, a criança cai, não chora não, tu não pode chorar não. Não deixa, que isso? A gente tem que chorar, tem que botar para fora. Já atendemos várias pessoas em gabinete também, que eram traumatizadas porque não tinham chorado na morte de um parente. Sabe o que acontece? Começa a orar, a gente pede para Deus para poder visitar o sentimento da pessoa, a pessoa chora no gabinete como se estivesse vivendo no dia. E tem vezes que é coisa de infância, chora igual criança. E ó, fica ali, chega, molha o chão. Por quê? Porque tem que colocar para fora. Se Deus criou esse sistema na gente, ele tem uma função de equilibrar as coisas. Então tem que deixar a pessoa sofrer. Não é chegar e virar e falar assim, olha, te dou uma palavra essa noite. A não ser que Deus tenha te dado uma palavra e muitas vezes não deu, você vai fazer isso. Do contrário, você não vai dar palavra nenhuma. Te dá a palavra essa noite. Esse sofrimento vai virar dupla honra, não sei o que, a pessoa só quer chorar. Deixa a pessoa chorar. Você está ali chorando. Quando Jesus ficou sabendo da morte de Lázaro, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Chorar. Depois Jesus resolveu. Mas primeiro ele chorou. Mas uma coisa interessante, em algum momento depois, Lázaro morreu de vez, né? Tipo assim, não voltou. E aí, galera, trouxe irmão Lázaro aqui. E aí chega o Lázaro. Galera, 2000 anos, hein? Estamos aí vivendo. Não. Em algum momento Lázaro vai morrer mesmo. Morre e não tem jeito. Tem que aceitar. E a gente também tem que aceitar. E tem que entender que a gente não vai resolver os lutos de todo mundo. A gente só anda junto nessas questões. Só isso. Então, às vezes o silêncio é melhor. Silêncios podem ser muito eloquentes. Ficar calado é bom ou ruim, depende da circunstância. Às vezes é convidado a falar, às vezes é convidado a calar. Uma maneira segura de ser pessoal é orar. A oração nos une uns com os outros, assim como nos une a Deus e as suas promessas. E aí eu vou dar um exemplo. E aqui eu posso falar, como eu também expus coisas que eu precisei ao longo da vida tratar, vou expor coisas também que eu faço, que eu acho que são positivas. Não para autoafirmação, mas para poder ser um exemplo de fé para você, talvez pode aplicar. E algumas pessoas aqui já viram isso acontecer ou foram alvo disso. Alguém chega e fala assim, cara, eu quero melhorar meu emprego. Eu preciso de uma porta aberta nova. Ou que Deus abra a porta no meu trabalho. Ou eu preciso de mais recursos para poder bancar essa nova fase da minha vida. Alguma coisa nesse sentido, relativa a trabalho. Quando eu escuto isso, algumas pessoas aqui já passaram por isso. A primeira coisa que eu falo é o quê? Vamos orar com relação a isso. Eu não posso virar e falar assim, vai dar tudo certo. A porta vai se abrir. Você vai pisar, Moisés, mar. Eu vim e falo assim, vamos orar com relação a isso? Eu dou a mão para a pessoa, eu fecho os olhos e nós oramos juntos. E eu peço a Deus que pode prover para abrir essa porta. E já tem testemunhos aqui de pessoas. Ah, porque a sua oração é reza forte? Não, porque o nosso Deus faz. Porque o nosso Deus faz. E porque quando nós oramos, Deus une os nossos propósitos na oração. E une com as promessas dele. Em um mundo fragmentado, ser pessoal, orar e cuidar do coração do outro é um ato contracultural e profundamente cristão. A cultura fala pra gente, cada um busca o seu sucesso. Cada um se destaque no seu trabalho. Cada um faça muito dinheiro, faça suas viagens, faça suas compras e alegre-se em si mesmo. A palavra de Deus fala que nós somos um corpo. A palavra de Deus fala que devemos amar uns aos outros e perseguir juntos a mesma carreira e sofrer em conjunto. O discurso cristão não tem absolutamente nada a ver com a cultura do nosso tempo.
Nós somos, sim, um discurso contracultural para o nosso tempo. E para sermos verdadeiramente cristãos, precisamos buscar fazer isso. Escutar sensivelmente, contextualizar a vida um do outro e orar de modo intencional para que Deus una os nossos propósitos e os nossos propósitos dele. Amém? Fique de pé, eu quero orar pela sua vida.